Ainda ficou em dúvida sobre como funciona uma ação coletiva? A repórter Fernanda Miguez mostra como é a prática nos tribunais. Acompanhe. Pessoas diferentes que podem ter interesses semelhantes. Vários processos sobre um mesmo problema vão parar na justiça, mas como conta esta advogada, o melhor caminho é muitas vezes concentrar todos eles em um só, por meio de uma ação civil pública. Ela representa uma economia de tempo e de dinheiro extremamente relevante para a sociedade, seja para o próprio consumidor, seja para o Poder Judiciário, porque o Judiciário vai deixar de decidir milhares de ações individuais para decidir uma única ação. E o consumidor, por outro lado, com um único problema, muitas vezes a avaliação do custo e benefício de contratação de um escritório para ajuizamento da ação não vale a pena. A ação civil pública, ela tem como finalidade, ela é caracterizar a responsabilidade em questões ambientais, em questões do consumidor, para a proteção de interesses coletivos e interesses difusos, entre outros. Até abril deste ano, foram contabilizadas cerca de 14.400 ações civis públicas em tramitação na Justiça de Primeira Instância em Minas Gerais. As comarcas que tiveram o maior número desse tipo de ação até o fim de abril foram a de Uberlândia, com 662 processos, a de Belo Horizonte, com 660 e a de Mariana, com 610. De acordo com o juiz, esse número ainda é pequeno, principalmente na capital mineira. É muito pouco, porque existem 34 varas cíveis. 7 varas de fazenda estadual, 6 varas de fazenda municipal. Então, se for dividir por essa quantidade de varas, tem pouquíssimas ações para cada uma. O problema enfrentado por Hugo com uma companhia de seguros se transformou em uma das ações civis públicas ajuizadas em Belo Horizonte. Ele conta que pagou seguro de vida por 30 anos e que foi convencido a firmar um contrato que não previa alteração de valores de acordo com a faixa etária. Hugo relembra os argumentos do corretor. Se o senhor começar a pagar agora com a idade que o senhor tem, nunca mais o senhor terá aumento de faixa etária na correção do seguro. O senhor não terá mais isso. Seu seguro fica definitivo. Mas Hugo foi surpreendido com uma correspondência da companhia de seguros. Eu recebi uma cartinha que me dava 3 opções. Todas as 3 opções completamente prejudiciais a mim, sempre beneficiando a companhia. E com um agravante. Com a aceitação daquela cartinha, de qualquer uma daquelas opções, eu estaria abrindo mão do meu contrato anterior, onde tinha todas essas regalias que são regalias que fizeram com que a companhia quisesse acabar com o seguro por isso. A ação civil pública referente a esse caso foi feita pela Associação Brasileira de Consumidores, representada por Magna. No início de 2006, esses consumidores que já tinham contratos renovados automaticamente por aproximadamente 30 anos receberam essa correspondência. Quer dizer, depois de 30 anos pagando o seguro regularmente, no início de 2006 a notícia era: eu vou perder o meu seguro, porque a opção de renovar o contrato com aquelas alterações e aumentos de 1.300%, até 1.300%, ou alterações significativas das condições contratadas, inviabilizariam a manutenção do contrato. A associação decidiu que era mais viável entrar com uma ação civil pública do que esperar que cada consumidor, a maioria deles muito idosos, ingressassem em juízo individualmente. Em primeira instância, essa ação civil pública teve resultado favorável aos consumidores. A advogada ressalta ainda um outro benefício desse tipo de ação. Não existem custas, existe uma isenção legal de custas para as associações interporem a ação civil pública. Agora, desde que não exista comprovada litigância de má-fé, uma associação não pode simplesmente propor uma ação. Ela tem que investigar os fatos. Há que se haver responsabilidade. O juiz acrescenta que mesmo as pessoas que não fazem parte diretamente de uma ação estão sujeitas aos efeitos dela. Todos os que estão naquela situação, mesmo que não participem da ação, adquire aquele direito reconhecido pelo Poder Judiciário dentro da esfera de competência do juiz. A ação civil pública hoje, na verdade, é um dos caminhos mais importantes para a defesa dos interesses dos consumidores em geral.
Temos aqui a presença do desembargador Dídimo Inocêncio de Paula, da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Okay. Desembargador, a gente está falando aí sobre a ação civil pública. O que falta? Que mecanismo que falta? O que falta para a ação civil pública ser mais popularizada? Particularmente, pessoalmente, eu entendo até que a ação civil pública está bastante sendo acionada e, na verdade, é preciso de lembrar que, a par da legislação da ação civil pública ser de 85, ela ganhou força extraordinária com a Constituição de 88 e, em particular, com o Código de Defesa do Consumidor. A ação civil pública tem uma característica importante. Eu tenho sustentado que não pode banalizá-la, não é? Mas que ela é um instrumento processual importante para a defesa do meio ambiente, do consumidor, do patrimônio histórico, paisagístico, enfim, uma gama de condições que ela possibilita, não é? As condições de manejo. Então, eu não acredito que ela não esteja sendo usada de uma forma mais importante, não. Eu acho que ela tem sido usada. A quantificação das ações e uma possível distribuição pela quantidade de varas depende muito da ótica que se percebe. O que se percebe é que, quando surge a demanda, seja através das associações, seja através do Ministério Público, ou seja através da Defensoria Pública agora, elas são manejadas.